Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de suínos. Você vai ver como estão o mercado de produção de carne bovina via confinamento. Você vai ver também que o sistema FAEG lançou o programa IFAG Infra, um programa voltado para a logística do setor agropecuário. E eu vou conversar com Tuane Araldi da Silva. Ela é agrônoma, desenvolvedora de mercado da Biotrop na região sul. E nós vamos falar do cultivo de canola, que cresce no sul, e insumos biológicos que impulsionam a produtividade. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de suínos. Os preços do suíno vivo e da carne suína registraram novas altas nesta segunda-feira, ou melhor, nesta segunda semana de agosto, em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. E segundo agentes de mercado consultados, o movimento ele é resultado da combinação de fatores sazonais e econômicos que tem impulsionado essa procura. E entre os principais fatores estão o aumento no consumo motivado pelas comemorações agora do Dia dos Pais, data que tradicionalmente aquece o varejo, e o setor de alimentação fora do lar, e também o recebimento dos salários pela população no início do mês, o que reforçou o poder de compra e favoreceu a escolha por cortes suínos. Pesquisadores do CEPEA destacam que, após um mês de julho marcado por ritmo mais lento nas vendas, a segunda semana de agosto trouxe uma retomada consistente na liquidez. O maior consumo de carne suína tem acelerado as negociações e sustentado a valorização dos produtos de origem suinícola, desde cortes in natura até itens processados. E, de acordo com o CEPEA, a expectativa é de que a demanda se mantenha aquecida no curto prazo, sustentando preços firmes, embora os ajustes possam ocorrer conforme o mercado se estabilize após o pico sazonal. E agora vamos falar do mercado de produção de carne via confinamento. Existe uma preocupação no mercado pecuário de carne bovina que é o impacto no mercado interno. Em um primeiro momento, entre agosto e setembro, a Scott Consultoria acredita que pode haver uma queda nos preços da carne para o consumidor, devido ao redirecionamento do produto que iria para os Estados Unidos. Contudo, essa baixa não deve se sustentar. Olhando para o restante do ano, não enxerga-se que esses preços da carne venham mais acessíveis, porque dentro do ano há uma menor oferta de boiadas nesse período dos últimos 4 meses, que é uma programação dentro da fazenda, onde pecuarista acaba segurando um pouco mais as boiadas. Até então, menos oferta chegando para a indústria frigorífica. Apesar das incertezas, o setor descarta a possibilidade de demissões em massa a curto prazo. A Scott Consultoria, ela explica que o mercado brasileiro consome de 70% a 80% de toda a carne produzida no país, o que garante a demanda por mão de obra, e não se enxerga o risco de demissões. A maior parte da nossa produção fica no mercado interno. As indústrias não devem cessar a geração de empregos, não deve parar a procura, enfim, não deve mudar nada com a programação daqui para frente. E a China adiou para novembro a conclusão da investigação de salvaguarda, postergando uma possível aplicação de tarifas adicionais às exportações brasileiras. Essa decisão chinesa, inicialmente prevista para este mês de agosto,
alivia temporariamente e a pressão sobre os frigoríficos nacionais, especialmente em um período forte para as exportações. A China provavelmente deverá fazer alguma recomendação entre setembro e novembro. Caso as tarifas fossem aplicadas agora, agravariam o cenário da indústria que já enfrenta restrições nos mercados dos Estados Unidos desde a era Trump. Embora outros países também sejam afetados, o impacto para o Brasil seria mais severo por se tratar do principal destino da carne bovina brasileira. Em um cenário de recuperação do preço do boi gordo, devido à menor oferta de animais ao abate, todas as praças pecuárias monitoradas registraram avanços. E agora você vai ver que o sistema FAEG lançou o programa IFAG Infra, um programa voltado para a logística do setor agropecuário. Confira. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou na sede da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, onde daqui a pouquinho vai ser lançado o IFAG Infragó. O IFAG Infragó nada mais é do que um projeto que pretende conectar o campo, a cidade e o mercado. Essa é uma forma inteligente que o IFAG, Instituto de Fortalecimento da Agropecuária do Estado de Goiás, encontrou única e exclusivamente para fortalecer essa cadeia produtiva que pode ser considerada como a principal cadeia não só do Estado de Goiás, mas do país. O agronegócio hoje representa a mola mestre da conectividade, da produtividade, da geração de empregos e divisas, não só para Goiás, como também para o Brasil. E hoje vai ser lançado aqui na FAEG o IFAG Infragó. O IFAG Infra é um programa do IFAG que vem com foco na infraestrutura do Estado de Goiás. E o nosso carta magna é, de fato, a parceria entre CEINFRA, GOINFRA, através do governo do Estado de Goiás, e o IFAG, a entidade do terceiro setor, para a execução das obras de rodovia no Estado de Goiás. E quais são essas obras? Nós temos hoje 7 obras no termo de colaboração iniciais, nós temos 4 já em fase de contratação, que é a 178, lote 1, a 180, que eu acredito que semana que vem nós já temos assinado o contrato com as executoras, nós temos a 461 com o envio de propostas ainda, nós temos a 147 com a análise de propostas já, então eu acredito que essas 4 obras iniciam nesse ano, agora de 2025, no mês de setembro, e nós temos a 206, a 220 e a 178, lote B, que ainda está em fase de análise do anteprojeto pela Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado, assim como o Corpo Técnico da GOINFRA para posterior. E a gente também está estudando um aditivo no termo de colaboração para pegar mais 5 obras, para que essas possam, de fato, avançar com a execução do Fundeirinfra no Estado de Goiás. Agora, o que representa isso para o Estado de Goiás? Acho que isso representa um marco muito grande na infraestrutura. A gente sabe, principalmente os produtores rurais, que é o DNA do IFAG, na sua fundação, de saber, de fato, produzir, mas muitas vezes o gargalo, da logística disso. Então, eu acredito que a gente vai baixar o custo de logística e muitas áreas abertas que não podem ser cultivadas hoje porque não tem infraestrutura. Presidente, nós podemos dizer que isso é um fato inédito no Brasil? Eu acredito que na infraestrutura pode ser que sim, mas esse modelo ele já é muito convalidado na área da saúde, tem na área de educação em alguns estados, mas na infraestrutura, de fato, eu acredito que possa ser uma coisa inovadora. Mas nós temos o Hospital Cora aqui em Goiás, que é um modelo que veio para ficar. Eu acredito que a gente consegue dar uma velocidade na infraestrutura, uma velocidade de entrega, de fato, para o produtor rural e para toda a sociedade. O IFAG Infra, ele veio para ficar, é um projeto que realmente vai marcar, vamos dizer, história, não só no IFAG, mas como o sistema FAEG como um todo? Eu acredito que sim. Se a gente imaginar que em menos de 60 dias da assinatura do termo de colaboração, nós já estamos assinando com empresas, então eu acredito que a gente ganha uma velocidade muito grande nesse processo e eu acredito que vai, de fato, uma parceria que vem para ficar.
com a transparência do setor público e a agilidade do setor privado. É o primeiro projeto no Brasil que a gente conhece e que estamos tentando deixar em pé aqui, construído para que a gente possa realizar obras de infraestrutura, né? Então, portanto, a importância dele é fundamental para que esse projeto, ele ficando de pé, e da forma que ele vai ficar de pé, eu tenho essa crença absoluta, e por isso dessa reunião de hoje, onde a gente procura com tanta transparência levar o conhecimento, ver o processo como ele funciona, a gente poder deixar de pé para que nós possamos quebrar aquele ciclo de obras não realizadas ou de obras morosas que demoram 3, 5, 10 anos, como nós vimos a Norte Sul, por exemplo, que demorou 30 anos para ser concluído, né? Então, portanto, esse é um processo ousado, é um processo de muita coragem, né? O governo do Estado, através da Assembleia Legislativa, criando leis, o IFAG, a Secretaria de Infraestrutura, a GOINFRA, e nós conseguimos construir de pé. E para que esse projeto ele possa também servir de exemplo para outros estados e também para obras federais. Para que a gente possa, através dele, dessa parceria público-privada associativa, a gente poder dar celeridade a esses projetos, obedecendo a todos os critérios de transparência, de impessoalidade, de custos, de obras, enfim. Mas você podendo atalhar o caminho e devolver aos pagadores de impostos, devolver a quem contribui efetivamente o benefício. Porque, na verdade, em Goiás, o produtor ele não gostou e, como ninguém gosta de pagar tributos, né, criou essa taxa do agro, né, que é a formação do Funderinfra. Bom, isso já lá se vão quase 3 anos, né, da criação dele. E algumas obras, é claro, estão sendo realizadas, algumas obras foram realizadas no primeiro mandato do governador Caiado, já com a ajuda do Fundepec, com a ajuda dos produtores. E agora também, é claro, outras obras do Funderinfra já estão sendo executadas, mas com a entrada do IFAG nós vamos ter uma celeridade muito maior. Então, portanto, é um interesse geral, no sentido de você poder devolver aos produtores aquilo que eles pagaram com benefícios e, é claro, também, por outro lado, nós podemos ajudar o Estado no seu desenvolvimento. Goiás tem um potencial enorme a ser desenvolvido ainda. Então, portanto, esse é um dos motivos, é o motivo principal, qual o IFAG, né, com o apoio da FAEG, do Senar, também da ProSoja, que são os seus mantenedores, que nós estamos tão empenhados e abraçados no sentido de que possamos ver essa realidade acontecendo no nosso Estado. Nós podemos dizer que isso é uma injeção de ânimo no Estado de Goiás? Sem dúvida nenhuma, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. O nosso sonho é de nós podermos ver aí onde transitava aí há 40 anos atrás apenas o caminhão de leite que passava de manhã com 4, 5 toneladas e hoje passam aí 200, 100 bitrens com 60, 70 toneladas. Uma rodovia não pavimentada que suporte esse peso. Pontes de madeira de 40, 50 anos, enfim. Então essa eu acredito que é o grande impacto que pode causar de forma positiva e, sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito grande para todo o Estado e para a sua gente. E depois do intervalo eu vou conversar com Tuane Araldi da Silva. Ela é agrônoma, desenvolvedora de mercado da Biotrop. E nós vamos falar dos insumos biológicos que impulsionam a produtividade. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar um pouquinho sobre segurança em propriedades rurais. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural, você sabe, lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo há mais de 30 anos? A Tecnoseg, ela oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante Inteligência Artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos. Tecnologia de ponta, equipe qualificada e serviço regulamentado pela Polícia Federal.
Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009-4900. E agora eu vou conversar com Tuane Araldi da Silva. A Tuane, ela é agrônoma e ela é desenvolvedora de mercado da Biotrop na região sul. E nós vamos falar do cultivo de canola, que cresce na região sul, e também de insumos biológicos, que impulsionam a produtividade das culturas. Tuane Araldi da Silva, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia a todos, o prazer é todo meu, né? Obrigada aí pela oportunidade, né? De conversarmos um pouquinho a respeito aí da canola. Bom, Tuane, a Biotrop, se não me falha a memória, foi uma das principais empresas que começou, vamos dizer assim, a introduzir os produtos biológicos no Brasil. Tiveram várias aí, mas a Biotrop, ela foi assim, ela esteve uma empresa sempre à frente, uma empresa muito conhecida no país, e aí com produtos de altíssima qualidade, né? Certo. A Biotrop, então, hoje ela é uma das líderes do mercado, né, de biológicos no Brasil e no mundo. Porque, recentemente, então, ela foi adquirida pela BioFirst, que é líder de mercado a nível mundial mesmo, de biológicos, né? E isso faz com que a gente tenha... Um dos segredos, né, dessa liderança hoje no mercado é porque a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né, inovação. Então, hoje, nós temos aí liderança em qualidade de formulação. Então, junto dos nossos produtos, geralmente a gente traz formulações líquidas, com alto tempo de prateleira, que permitem misturar com químico, né? Isso tudo aí garante uma eficiência e uma praticabilidade agronômica boa lá na ponta quando o agricultor vai utilizar o produto, né? Facilitando com que possa utilizar junto com outros manejos químicos, né? Inserindo aí no manejo que ele já utiliza na lavoura. Bom, e hoje nós sabemos que, basicamente, o uso de biológicos, basicamente em todas as culturas, é um caminho sem volta, né? Não, exatamente. A gente tem visto aí como o manejo biológico tem sido inserido, né, dentro da agricultura. Um dos cases de sucesso, pelo menos aqui na nossa região sul, é o biofungicida, né? Hoje nós temos um biofungicida que ele é uma mistura tripla aí de bacilos e tem na formulação também a presença de metabólitos, né? Permite mistura com químico e dentro dessa bula, desse biofungicida, nós temos aí vários alvos. Então ele pode ser utilizado em diferentes culturas, né? Porque o registro de biológico ele é realizado por alvo e não por cultura. Então, por exemplo, para soja, inclusive para trigo, que é uma das principais culturas aqui também na região sul, né? Nós temos registro para giberela, para brusone, para oídio, né? E a canola entra aí nesse manejo também, que pode ser utilizado com biofungicidas e outros produtos aí, biofertilizantes também, e bioinseticidas. Bom, eu confesso para você que eu sei de muita coisa assim, mas eu não imaginava que hoje tem o biofungicida para brusone. A brusone, nós poderíamos dizer que é uma dos principais problemas do arroz, né? E o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, né? Isso mesmo. Então, é bem interessante. A gente fez recentemente também um ensaio em parceria com grandes empresas aí na região do Goiás, inclusive, conduzido pela DM responsável pelo Goiás, a Latoya. E esse estudo foi muito importante para validar o produto, né? E a grande chave de sucesso para o manejo da brusone com biofungicida é entrar com ele antes da entrada da doença. Então, quando você utiliza o biofungicida antes da entrada da doença, ele vai favorecer com que a planta ela induza resistência, ela coloniza o espaço. Então, isso faz com que quando a brusone entre, as bactérias benéficas já estão colonizando ali, então compete por espaço e nutriente, além da questão dos antibióticos, antifúngicos, né, como iturina, sulpactina, que vão ser responsáveis aí por controlar a brusone também. Mas sempre usar em conjunto aí com o químico, né, que o químico ele vai dar essa questão do efeito imediato ali e o biológico vai dar o residual. Para você que está nos acompanhando, só para ter uma ideia, a brusone é uma doença que ataca o arroz
e pode ser considerada até como um câncer do arroz. E aonde a Bruzone entra, existem casos de até 100% de perdas da lavoura. Então, esses produtos biológicos, atuando com fungos específicos, eles realmente têm assim um resultado fantástico. Eu não diria só para o arroz, mas também para outras culturas como milho, soja. E agora a canola também é um produto, uma cultura muito interessante para o país, principalmente na produção de óleo, né? Isso mesmo, até a gente tem observado o crescimento da área plantada aqui na região sul, né? Isso se deve porque várias empresas importantes aqui na nossa região inseriram, então, a canola dentro do sistema produtivo deles de biodiesel. Então, a gente muitos produtores fizeram um barter, né? Então, além de ele conseguir já garantir a compra no final dessa canola, ele também consegue garantir um preço bom de venda. Hoje ele está, o mesmo preço da soja é o valor da saca da canola. Então, isso aí tem impulsionado bastante a aumentar a área, que saiu de cerca de 105 mil hectares em 2024 para 203 mil hectares agora em 2025. E a tendência é o próximo ano crescer ainda mais, né? E por que a canola é tão interessante para a produção de óleo, né, de biodiesel? Porque hoje o teor que a canola produz de teor de óleo é cerca de 2 vezes mais que a soja, chega a 35, 40% de teor de óleo. Nossa, mas aí, então, como se diz no mercado popular aí, a soja tem que abrir o olho, né? No caso do biodiesel. No caso do biodiesel, né? E além disso, o farelo, que depois sobra, né? Que eles podem utilizar para ração, é rico em proteína, também é super importante. O que vai bater hoje, se for comparar na ponta do lápis aí a soja com a canola, vai muito com relação à produtividade, né? Hoje, em média, um alto teto produtivo de canola vai ser cerca de 50 sacos por hectare, mas é muito difícil tu conseguir 3 mil quilos por hectare aí de canola, né? Então, vai ficar em média aí, a gente tem visto os produtores conseguir 30, 35 sacas por hectare. Bom, mas... E de qualquer forma... pode falar. Não, de qualquer forma, não concorre com a soja, né? Porque a canola ela vai ser inserida no inverno, né? E a soja, ela é inserida no verão. Mas então, essa é uma maneira realmente de aproveitar a cadeia produtiva. E, consequentemente, fazer uma rotação de cultura, né? Exato. Isso aí é outro ponto bem importante, né? Pensando principalmente que a gente é principal produtor aí de trigo, né? Então, no Rio Grande do Sul acaba sendo muita área de trigo sobre trigo. Então, acaba, muitas vezes, inviabilizando quando a gente tem problemas de doença de solo, por exemplo, né? Um problema muito grande que é o mal do pé no trigo. Quando aparece nessa área, tu tem que deixar de plantar aí uns 2 anos trigo naquela área. Então, super importante entrar com uma cultura como a canola, que vai quebrar o ciclo dessa doença e vai rentabilizar para o produtor, né? Bom, Tuane, só para finalizar, já existem variedades, por exemplo, de canola para a região centro-oeste? Ou ainda não? Então, a cultura da canola em si, ela está sendo bastante desenvolvida na região sul, e quando a gente vem para Mato Grosso do Sul, por exemplo, ou centro-oeste, a gente conversa muito com o pessoal no Seed no Farm, que são os principais aí melhoristas, né, para as culturas. Eles têm investido muito na carinata, que é muito semelhante à canola, que vai ser utilizada para combustível para avião, principalmente, né? E a carinata é uma baita opção para as regiões aí mais quentes. Tá certo. Bom, eu conversei com Tuane Araldi da Silva, ela é agrônoma desenvolvedora de mercado da Biotrop na região sul, e nós demos assim uma viajada pelos produtos, vamos dizer, biológicos que estão entrando ou já fazem parte do rol produtivo agropecuário, não só do Brasil, como uma boa parte do mundo, e pode ter certeza absoluta que é um caminho sem volta, não tem como voltar, porque realmente os produtos biológicos estão proporcionando resultados fantásticos. Bom, Tuane Araldi da Silva, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua participação, gostei demais dessa conversa nossa, eu gostaria de trazê-la mais vezes aqui, se for possível, e se você quiser também e precisar, nós estamos à sua disposição, ok? Muito obrigado.
e um bom dia. dia. Eu agradeço a vocês. Obrigada, excelente dia a todos. À Obrigado. disposição. Obrigado. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se não existe esforço, não existe progresso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.